Mas agora eu queria falar de um time, mudar um pouco de assunto, né? O Fluminense que tá vindo decepcionando. Um time que tá se afirmando na E temporada, que é o Flamengo, né? o O malvado? Flamengo, o malvado, que tá voltando a apresentar um bom futebol, tá dando uma esperança pra torcida de novo, né? Vem de 10 jogos invicto, Perfeito. 10 jogos invicto, o Flamengo tá bem demais. E ontem num jogo muito interessante contra o Grêmio, né, cara? Sim. Um jogo onde o Flamengo, a certos momentos, parecia que ia perder essa partida contra o Grêmio, mas conseguiu achar um gol ali ainda no primeiro tempo. Ouso dizer que foi o melhor jogo da 10ª rodada, hein? Pô, foi um jogo movimentado, né, cara? Sim. Foi movimentado, acha um gol ali no primeiro tempo com o Cebolinha, na jogada do Wesley, que jogou bem, tá? A gente vem dizendo aqui sobre o Wesley, que não vinha tão bem, a torcida pegando no pé dele, mas jogou bem o Wesley, partidaça dele. Ah, ele é E novo, né? Vai oscilar. é, mas cara, o Flamengo consegue achar esse gol aí numa marcação-pressão, né, cara? Porque o Grêmio vinha dominando assim a partida, jogou bem demais o time do Grêmio, tá? Pô, eu particularmente aqui acho que o Grêmio jogou melhor que o Flamengo nessa partida. Não, concordo. O Grêmio jogou melhor sim, mas, cara, vale ressaltar o poder de finalização do Flamengo, que a gente vinha citando isso aqui na época que o São Paulo chegou no Flamengo, que o Flamengo tava difícil de fazer gol, o time chegava cara a cara, tava perdendo muito gol feito. Sim. Cara, o time ontem foi muito decisivo, diferente do Grêmio, que também faltou sorte pro Grêmio, né, cara? Sim. A sorte estava do lado do Flamengo ontem, Flamengo 3-0. Eu fiz anotações aqui, algumas anotações. Por favor. Primeiro é sobre o gramado do Maracanã, o estado do gramado do Maracanã, que eu acho que atrapalhou bastante a partida ontem. O gramado do Maracanã tá muito feio, tá muito ruim. Espero que nessa parada aí de uma semana e meia melhore um pouco. E também sobre a saída de bola ruim do Flamengo na primeira etapa. O Uhum. Grêmio marcou um pouco ali em cima, o Flamengo tava saindo muito mal com a bola, rifando umas bolas assim, muito nada a ver. E quando rifava, não rifava bem, pô. Isso que me deixa bolado vendo o jogo. Porque o time vai dar um chutão pra frente. Pô, dá um chutão com vontade pra frente. Se é pra dar chutão, se é pra dar chutão, pô, chuta com vontade. O Flamengo não consegue fazer isso. E aí foi até amassado ali pelo Grêmio em alguns momentos. A gente tem os números aí já já na tela. Bolas na trave, cara, foi um jogo muito movimentado. E no segundo tempo, o Flamengo consegue matar a partida com um jogador que é o Pedro, que vinha muito mal, desencanta, volta a marcar. Tá quase chegando na casa dos 100 gols com a camisa do Flamengo. Muito interessante isso. Pedro marca um belo gol. E no finalzinho, cara, ele aí na foto, Bruno Henrique, deixando muita gente feliz. Volta a marcar depois de muito tempo parado. Foi muito legal, fiquei bem emocionado. Acho que todos Fiquei os felizão. flamenguistas, né, cara, ficaram muito felizes com esse gol do Bruno Henrique. E, cara, ó, você vê os números. Grêmio chutou 25 vezes, Flamengo 14. Chutes a gol, 8-4. Mas a posse de bola do Flamengo foi superior. Cara, uma coisa que me chamou a atenção também foi como o Flamengo entrou em campo. O Flamengo poupou alguns jogadores. Uhum. Thiago Maia ficou de fora, poupou o Ayrton Lucas. E entrou com um time muito parecido. Vou até falar aqui de Champions League, tá? Com um time parecido com o time da Inter de Milão em questão de posicionamento, sabe? Botou três zagueiros e uma linha ali com cinco e o Pedro lá na frente. Foi bem parecido com o time da Inter que jogou a final contra o Manchester City, com o Wesley espetado de um lado e o Cebolinha de outro. E deu certo, cara. Eu acho que deu certo. Sim. Novamente o São Paulo ele não repete a escalação. Eu acho que a gente já tá chegando nos 100 jogos. Só Por o aí, Vini, velho. nosso amigo namoradeiro aí, tem esses números. Mas, cara, eu acho que dessa vez, por mais que o Grêmio tenha jogado melhor que o Flamengo, eu acho que aquela frase que a gente sempre cita aqui de venceu, mas não convenceu, não se encaixa, não. Eu acho que o Sim. Flamengo fez uma partida, sim, que convence a torcida que o Flamengo tá voltando nos momentos bons. Não sei se você concorda. Cara, tu acredita que essa frase estava anotada aqui pra eu falar nas minhas anotações? Mentira. Juro pra você. Sério? Aham. Tu ia falar o quê? Eu ia falar isso, ó. Se antes a gente falava que o Flamengo, quando vencia, não convencia, hoje o cenário mudou. Que isso, que Não, sintonia, perfeito, hein, velho? perfeito. O time tá entrosado, pô. Tá- Flamengo e a gente aqui. Esquece. Mas, cara, dando meu parecer aqui sobre essa partida, eu acho que a gente pode dizer
que o estilo do Sampaoli pode tá dando indícios de frutos, né? Que vai começar a dar frutos. Pelo menos na minha opinião. Já são 3 vitórias consecutivas e 10 jogos de invencibilidade do Flamengo, que você falou? Sim. 10 jogos de invencibilidade, cara. Isso é absurdo. Durante os 90 minutos, o Flamengo foi muito firme, cara, e conseguiu garantir os 3 pontos diante de um Grêmio muito forte. E que, de novo, vou repetir a minha opinião, pra mim, durante o jogo, foi superior ao Flamengo, né? Acho que o placar foi um pouco mentiroso, porque o Grêmio perdeu duas boas oportunidades, não, perdeu boas oportunidades de marcar, e a trave foi a salvadora em alguns momentos, né? Eu tô com o número aqui, acabou não aparecendo na tela, mas o Grêmio teve 2 bolas na trave nesse jogo. Teve 2 bolas na trave em 25 chutes, mas apesar do Grêmio ter 25 chutes, o Flamengo teve as melhores chances. O Flamengo teve 6 grandes chances de gols, e teve 4 grandes chances perdidas, enquanto o Grêmio não teve nenhuma grande chance de gol e nenhuma grande chance perdida, óbvio. Então, enfim, né, foi um jogo muito movimentado, igual o LF colocou muito bem aqui, um jogo, cara, que quem é fã de futebol, não só torcedor do Flamengo ou do Grêmio, sentiu gosto de ver, porque foi um jogo de muitas nuances, né, um roteiro muito... jogou muito. Um roteiro que foi muito maleável em certo momento, né? Parecia que o Grêmio tava tomando conta, de repente o Flamengo tomava conta e parecia que um ia ganhar, só que na verdade não era. Enfim, sim. Você citou aí a saída de bola do Flamengo, coisas do tipo. Queria falar um pouco sobre o Sampaoli aqui, que eu acho interessante. Uma coisa que a gente sempre destaca aqui no estilo dele, que eu particularmente gosto, tá? É a capacidade de mudança dele e a facilidade de se adaptar a diversos cenários, né? O Sampaoli não é um treinador conhecido por ter só um estilo de jogo, né? É até um pouco injusto a gente rotular o Sampaoli como um treinador que só joga com 3 zagueiros, ou então que usa muitos pontas e tudo mais, porque ele muda bastante. Mas, enfim, isso pode ser visto nesses 2 últimos jogos, né? No jogo contra o Racing, por exemplo, o Sampaoli entrou com uma linha de 4 na defesa do Flamengo. Ele entrou com Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Mas, nesse jogo agora contra o Grêmio, ele voltou a usar a linha de 3, né? A linha de 3 que ele vem usando há bastante tempo. Se eu não me engano, ele entrou com o Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Alguém pode me corrigir se eu estiver errado. Não, aí, o Ayrton Lucas entrou no segundo tempo. Entrou no segundo tempo, né? Isso. Ele entrou com o Léo Pereira, não foi isso? Foi Léo Pereira. Boa. Ele entrou com Matheus Cunha, Davi Luiz, Léo Pereira e Fabrício Bruno ali na zaga. O Léo Pereira jogando mais pela esquerda. É isso, o Ayrton Lucas entrou depois, isso mesmo. Mas, nesse jogo contra o Grêmio, quando o Sampaoli percebeu que não estava funcionando muito bem, ele volta para a linha de 4, justamente com a entrada do Ayrton Lucas, né? Sim. Ele volta a usar a linha de 4 atrás, principalmente para evitar essas transações rápidas do Grêmio que estavam incomodando muito o Flamengo. O Grêmio era um time que estava muito vertical, uma verticalidade muito forte, indo para cima a todo momento. E o Flamengo não estava conseguindo se adaptar muito bem. Foi quando o Sampaoli voltou com a linha de 4 para conseguir segurar um pouco mais o ataque tricolor, né? Enfim, apesar desse bom jogo do Flamengo, teve uma coisa que me chamou a atenção. E eu vou citar 2 nomes aqui da mesma posição, tá? Perfeito. Que é Gabigol e Pedro, cara. A gente vinha falando aqui de um mau momento do Gabigol em algumas partidas, assim como você falou de um mau momento do Pedro, e o Gabi começou como titular, mas saiu no segundo tempo para a entrada do Pedro, né? E a questão que fica para mim será que chegou ao fim a era Pedro e Gabigol juntos no ataque do Flamengo? Porque uma coisa que a gente pode perceber é que o estilo do jogo muda muito dependendo de quem tá em campo, né? Com o Gabi no comando do ataque, o Flamengo fica muito mais móvel, fica menos engessado e menos vertical também, né? Em determinados momentos a gente nem tem uma presença na área, porque o Gabi flutua muito ali fora. Com o Pedro, por outro lado, é completamente diferente, porque ele é um atacante mais clássico, né? Ele é um homem de referência no ataque. O time não tem tanta flexibilidade no terço final, mesmo com o Pedro fazendo um ótimo trabalho fora da área, ele não é caneludo, mas o time perde muito, né? E acaba tendo que ser mais simplório, digamos assim, né? Entre aspas. Mas enfim. Bela palavra. Tu gostou dessa? Gostei dessa. Mas enfim, o que eu queria te perguntar, LF, eu quero te perguntar 2 coisas, tá? Primeiro, se você fosse o Sampaoli, quem você escalaria entre Pedro e Gabigol? Ou então, você ainda acha que possa existir alguma outra solução para que eles continuem atuando junto, igual foi com o Dorival Júnior, por exemplo, no ano passado? Cara, então, vendo o esquema atual do Sampaoli e a forma que o Flamengo tá jogando, eu acho que eles 2 juntos
não vai encaixar mais, sabe? Já tá ficando meio claro isso. Tanto é que ele tá optando por um ou pro outro. Nessa partida, o Gabigol já estava programado jogar apenas um tempo. A São Paulo poderia escolher se ele entrasse no segundo tempo ou no segundo. Ele preferiu começar com o Gabigol e colocou o Pedro depois do intervalo. E deu certo, sabe? Uhum. O Gabigol não fez um primeiro tempo ruim, participou bastante do jogo, e o Pedro na segunda etapa desencantou voltando a marcar. Então eu acho que vai acontecer muito isso, tá? Eu acho que dependendo da partida, ele vai colocar esse jogo aqui tá mais pro Pedro, esse jogo tá mais pro Gabriel. Um jogo onde precisa de um jogador mais móvel, sabe? Ou um jogo onde precisa de um jogador mais centralizado. Eu acho que vai acontecer muito isso, eles vão ficar alternando, dependendo da partida, e quando precisar, vai entrar um ou outro durante o intervalo ou na segunda etapa. Eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que jogar os dois dificilmente vai depender muito da partida e da condição de outros jogadores de não jogar Arrascaeta, não poder jogar Everton Ribeiro, e mesmo assim, eu acho que vai ser a última opção dele colocar os dois juntos. Não sei se você concorda. Eu concordo com você. Eu acho que pra mim, principalmente nessa função que o Gabi vem fazendo agora, os dois podem jogar juntos, tá? Podem. Gabi vindo mais por trás e o Pedro lá na área. Mas a questão é, quem vai sair pro Gabi entrar? Porque o Everton Ribeiro, como sempre, no ano passado aconteceu isso também, ele começa a temporada um pouco abaixo, muito contestado, e a gente já viu uma crescente do Everton Ribeiro. Sim, jogou muito. O Everton Ribeiro tá voltando a dominar a posição ali, voltando a orquestrar os ataques do Flamengo pelo lado direito e pelo meio, e jogando numa posição onde vinha jogando o Gabigol quando o Pedro estava jogando titular junto com ele. Quando essa dupla estava jogando junta, a gente viu o Gabigol fazendo meio que essa função do Everton Ribeiro, e o Everton Ribeiro sendo banco muitas vezes, na maioria das vezes, né, sendo banco. Agora, com o Everton Ribeiro voltando a jogar um bom futebol, a Arrascaeta se recuperando da lesão, voltando também, acho que fica difícil o São Paulo colocar os dois juntos, tá? Fica difícil. Eu acho que é meio que o destino, né? Que eles se separem dentro de campo. Porque, igual a gente falou, não tem quem vá sair pro Gabigol fazer essa função de segundo atacante. Dependendo da partida, ele vai entrar com o Ayrton Lucas, aí ele vai tirar um zagueiro. Vai entrar com o Wesley, vai entrar no 4-4-2. Provavelmente deve tirar o Davi Luiz ou o Fabrício Bruno, não sei. Acho que a crítica é ele tira o Davi Luiz e fique, sei lá, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio campo, o Cebolinha jogaria acho que o Thiago Maia. Geralmente vai jogar o Thiago Maia, Pulgar e Gerson na trinca ali de volante. Sim. E mais na frente Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol ou Pedro, sabe? Eu acho difícil voltar a jogar Pedro e Gabigol. Acho difícil. Eu também acho que... jogando junto, mas... Não, eu acho que no ano passado, com o Dorival Júnior, foi uma situação muito específica, né? Porque o sistema do Dorival permitia que isso acontecesse e ainda não tinha o Bruno Henrique, por exemplo. Teve o fato da lesão do Bruno Henrique do ano passado, né? Sim, então, permitiu que o Dorival fizesse isso. Mas já que a gente tá falando do Bruno Henrique, queria destacar aqui algumas atuações individuais que foram do Everton Ribeiro, que a gente já citou aqui. Everton Ribeiro jogou muito, cara, contra o Grêmio. Muito. Quando ele tá num alto nível, ele é muito, muito decisivo. É diferente, né? Ele é muito diferente, cara. E a balança pesa muito pro time que tem o Everton Ribeiro, né? Porque, pelo menos pra mim, o Everton Ribeiro, depois do Neymar, é o melhor jogador do futebol brasileiro que apareceu, pelo menos nessa década, tá? O Everton Ribeiro jogou muito no Cruzeiro, depois saiu, quando voltou, jogou muito no Flamengo também. Tá aí jogando muito no Flamengo desde 2018, sei lá. Então, muito tempo. Cara, mais um ótimo jogo do Eric Pulgar, que eu falei aqui que ia fazer gol contra o Vasco. Está se consolidando. Tá se consolidando, o Careca conhece ele tá se adaptando, tá jogando muito. E também no meio campo, mais um ótimo jogo do Gerson, né? O Gerson que a gente tava criticando bastante aqui, falando que não tinha chegado no Flamengo ainda, que não tava conseguindo se encaixar no elenco, parecia meio perdido. Mas é outro jogador que o Sampaoli também conhece. Talvez a temporada mais completa do Gerson tenha sido sob o comando do Sampaoli lá no Olympique de Marseille, na França, que o Gerson jogou muito lá em diversas posições. E isso vem acontecendo aqui no futebol brasileiro também. E por fim, mas com certeza não menos importante, esse rapazinho aí da tela, Bruno Henrique, que voltou a marcar gol, cara. Fiquei muito feliz. É um jogador que eu gosto muito, 2019, o que o BH jogou. Quem não gosta dele é maluco, pô. Eu tenho uma opinião. Podem me chamar de maluco, tá? Pode fazer corte e fazer meme, beleza. Não me importo, não. Porque eu realmente acredito nisso.
Eu não consigo visualizar 15 jogadores que jogaram mais que o Bruno Henrique em 2019, tá? Eu já deixo isso aqui. No ano de futebol mundial? Futebol mundial, não futebol brasileiro. Eu compro a tua ideia, mundial, pô. Tá? Eu acho que não tiveram 15 jogadores que jogaram mais que o Bruno Henrique. E a o prova verdadeiro disso, dono do L. Pô, tá ligado? Lorenzo, um abraço. É Lorenzo o nome do filho dele, né? É. Então, porque, cara, a prova disso foi aquele jogo absurdo que ele fez contra o Liverpool, pô. Ele botou o Alexander-Arnold no bolso. Jogou muito. Foi o melhor jogador do Flamengo naquele Mundial. Pra mim, deveria ter até ganhado o prêmio acima do Salah, tá? Porque o prêmio do Salah foi muito por conta da região onde foi. Mas beleza. Mas enfim, eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte. Se o Bruno Henrique conseguir uma recuperação completa, ou pelo menos próximo disso, vou botar aí uns 80%, tá? Você acha que ele pode voltar a ser titular do Flamengo? Cara, pergunta difícil, cara. Pergunta bem difícil. Mas aí eu já vou te rebater com outra pergunta. No lugar de quem, irmão? No lugar de quem? É isso. O time jogando assim. Eu acho que ele pode ser uma excelente peça pra uma segunda etapa, ou se precisar jogar algum jogo se alguém tiver machucado ou suspenso. Eu acho que vai ser essencial ele tá voltando bem. Você colocaria o Bruno Henrique no lugar de quem? Posição por posição ali. Quem disputa com ele? Vamos supor, nesse jogo de ontem, se fosse Bruno Henrique no auge titular, Cebolinha sai sem nem pensar duas vezes. Não, perfeito. Mas aí eu te faço outra pergunta. Você acha que o Cebolinha tá bem pra ser um jogador indispensável no elenco? Se ele tá bem? Uhum. Pô, bem ele não tá. Acho que ele tem que melhorar muito ainda. E eu tenho medo dele ser um novo Vitinho, sabe? Esse é um jogador que nunca vai se consolidar no time e vai fazer uma ou outra boa atuação. Tá sempre em período de adaptação. Sempre. Mas uma coisa que eu vejo do Bruno Henrique é que a característica dele é diferente da característica do Everton Cebolinha, por exemplo. Não, é completamente diferente. Ontem, cara, desculpa, mas ontem nessa partida contra o Grêmio, a gente viu o Bruno Henrique, mesmo voltando de lesão, passando muito por trás da linha do Grêmio. Fazendo aquele facão, né? Fazendo o facão Cebolinha que ele faz muito bem. E o Cebolinha não faz. E a conexão dele com o Gerson acontecendo muito. Tanto que o gol dele vem, né, de um passe do Gerson. Mas toda hora o Gerson tentando achar ele. E ele mesmo sem esse vigor físico todo que a gente conhece dele no auge, ele passando, ultrapassando, atacando o espaço, sempre incomodando, sempre espetando. O Bruno Henrique é um jogador muito vertical, dele, né? Esse pulo, cabeçada. Tem um exemplo claríssimo, que é daquela Libertadores de 2021, que o Flamengo enfrentou o Barcelona de Guayaquil na semifinal. Que ele faz os 4 gols, né? O Flamengo ganha por 2-0 os 2 jogos, se eu não me engano. Ele faz os 4 gols na semi. Não gosto de lembrar desse ano. E tem um gol que é isso, que é uma bola do Everton Ribeiro, que ele sai cara a cara, dribla o goleiro e faz o gol. Então, a movimentação dele, essa velocidade dele, esse estilo dele de sempre atacar o espaço, é algo que o Cebolinha não tem, por exemplo. E eu acho que é algo que pode ser muito bem explorado. Agora que o Flamengo vai ter, por exemplo, De La Cruz no elenco, tem um Everton Ribeiro, um Arrascaeta, o próprio Eric Você está afirmando ao vivo aqui que o De La Cruz já é do Flamengo? Você tem essa informação? Eu tô afirmando. Não, perfeito. Você está dizendo? O Macula já deu o aval. Deu o aval? Mas não, mais sério agora, com jogadores desse nível, cara, e com essa capacidade do Bruno Henrique de movimentação, eu acho que mesmo que ele não volte ao auge, que eu acho muito difícil, mas mesmo que ele tenha uma recuperação boa, eu acho que ele pode sim vir a ser o jogador titular do Flamengo de novo. Consigo visualizar isso. Não, eu até compro a tua ideia, mas eu acho, assim, difícil. Vejo ele já um cara pro elenco, sabe? Sim, até pela idade dele também. Até a primeira opção quando precisar. Aham. Até... Pô, o Bruno Henrique tem quantos anos? Desculpa a minha ignorância. Bruno Henrique? Eu posso ver aqui pra você agora. Perfeito. Mas eu acho que ele já tem uns 30 já. Não, mais de 30 ele tem, com certeza. Deve ter uns 31. Tô chutando que tenha 31 aqui. 31? É a sua última palavra? Meu 32 anos. 32 anos. Vai fazer 33 esse ano. Dia 30 de dezembro. A gente tem 32 anos. A gente tem um Bruno Henrique com 32 anos, competindo contra um Cebolinha de 20 e pouco, né? É difícil pra ele ser determinante em todos os jogos e ficar nessa constância do futebol brasileiro maluco. Eu prefiro o Bruno Henrique sem uma perna do que o Cebolinha. Não, claro, mas assim,
ainda mais voltando de lesão, óbvio que ele vai sentir mais, né? Então talvez pela circunstância ele realmente seja uma primeira opção, igual você falou. Mas, cara, eu acho que se ele voltar a apresentar um bom nível, ou até mesmo que ele apresentou nessa partida, tá? Porque, beleza, o Bruno Henrique não foi o cara do jogo, mas ele foi muito bem nessa partida, ainda mais Foi bem. voltando de lesão e tudo mais. Então acho que se ele manter esse nível contra o Grêmio, eu consigo visualizar ele pelo menos na briga pra ser ali um titular, uma primeira opção e coisas do tipo. Perfeito. E depois dessa parada aí, né, o Flamengo vai ter um tempinho pra descansar também, como todos os times. Sim. O Flamengo vai pegar o Bragantino fora de casa, depois o Santos também fora de casa. 2 jogos que a gente pode visualizar o Flamengo pontuando, na minha opinião. Não sei se você concorda. Sim. E depois tem um jogo importante contra o Alcas em casa pela Libertadores, onde o Flamengo também é o favoritíssimo, né? Vai jogar em casa, né? Isso.